Olá, piscianos. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos guardando, protegendo, abençoando em todos os momentos de nossa vida. Passado, presente e futuro. Que assim seja. Capricha, Senhor. Qual a mensagem do tarô cigano para o signo de Peixes no mês de abril de 2025? Pessoas com ascendente em Peixes, Lua, Vênus em Peixes. Para vocês que estão bisbilhotando alguém de Peixes. Através da interpretação da mesa real, vamos começar com a visão futura. Qual posição vocês estão ocupando na mesa real e o que essa posição está contando para mim? O que vocês estão atraindo energeticamente para o mês de vocês? Quem apareceu primeiro foram as mulheres, né? Na linha 2, é isso mesmo? Deixa eu conferir. Linha 1, linha 2. Os homens na linha 3, as crianças na linha 4, tá? Então, as mulheres de Peixes na linha 2. Na casa 29 das mulheres está falando de relacionamentos e parcerias. A nível subconsciente, mulheres aguardando respostas sobre documentos, papéis ou revelação a respeito de segredos. A nível racional, mostra as mulheres com medo de uma resposta ou de uma situação. Meninas e meninos, eu tô olhando pro lado que eu tô olhando para a tela do notebook para ir desenhando aqui atrás, para vocês ir acompanhando o meu raciocínio de leitura, tá? Então, de 1 a 10 de abril, as mulheres olham para a lua e para a árvore. Deu um pouco de instabilidade emocional ou oscilação na saúde de vocês. Não vi gravidade, entretanto. A diagonal 2, as mulheres olham para o chicote e para os peixes. Começam o dia 11, 12 aí incomodadas, né? Talvez já o mesmo motivo do início do mês, onde iniciam com instabilidade emocional, mas os caminhos vão se abrindo conforme vai se aproximando mais do dia 20, mais do final de semana aí de Páscoa, feriadão, de repente com a família, com as pessoas queridas por vocês, aquela preocupação, né, mesmo que tentem não demonstrar ou não falem, a preocupação, o zelo por aqueles que são de vocês. Não sei se faz bem guardar isso dentro de vocês, não. Às vezes é bom exteriorizar, colocar para fora os sentimentos, as emoções de vocês, tá? E na última diagonal, as mulheres olham para a torre, as montanhas, os jovens ou filhos e mais pedras no caminho. Então, aqui para as que têm filhos, pode ser preocupações com referência a seus filhos, a distância, ao isolamento ou afastamento. Para quem não tem filhos, está dando bloqueios ou preocupações com pessoas mais jovens ou com contatinhos, né, meninas? Pode ser contatos mais novos que vocês. Depois das mulheres, aparece na mesa real os homens, né? Então, os homens estão na linha 3, na posição 17, 18, 19, que é a torre. E o urso tá na casa 28 de vocês, pegando inclusive o último quadrante, tá? Na primeira diagonal, de 1 a 10, os homens estão olhando, cuidado, tá? Para a cobra, para a raposa, para a tempestade e para a carta do trabalho. Então aqui tá trazendo um alerta profissional para vocês. Cuidado com mentiras, cuidado com pessoas falsas, cuidado para, né, não ser enrolado, para manter a estabilidade, o controle da situação, para que vocês possam sair por cima dessa situação. Eu já fui dar uma pescar, tá? A carta do trabalho tá no meio dessa muvuca toda aqui. Então depois para as mulheres vai dar alerta de trabalho também, mas os meninos já tá sinalizando que precisam ficar mais atentos e ser mais cuidadosos na diagonal de 1 a 10 de abril. Na diagonal de 11 a 20 vocês vêm com o cavalo, com a cegonha, com os livros e com a torre. Então o mensageiro vem trazendo de longe uma notícia ou um documento que traz uma novidade positiva. Para quem está esperando a resposta de longe, de outras cidades ou estados, isso é muito bom. Para quem tem familiares longe, isso é muito bom. E de uma forma ou de outra, de 11 a 20, diz que vocês vão receber uma boa notícia trazida aí pela carta do mensageiro, tá? A última diagonal, 21 a 30 de abril, eu não gostei que pegou o urso ali dentro da casa de vocês, né? Da casa 28.
Vocês se sentindo mais pesados, mais cansados, alguém controlando vocês, tal. Em contrapartida, eu tenho a carta de casamento, de aliança espiritual. Pode ser um homem se sentindo pressionado a casar, pode assumir um compromisso, quem sabe, mas tirando as questões de ciúme e de pressão, tá falando sobre os bons relacionamentos e sobre as boas parcerias, tá, meninos? E daí ainda na posição, né, a análise da posição, a gente ainda tem os jovens de peixes ou os filhos dos piscianos na faixa etária aí dos 13 aos 21 anos, na posição 31, que é a casa do Sol. Agora, a raposa tá na casa 13 dos jovens, tá? Então, os jovens aí desconfiados, incomodados com alguma coisa. A nível racional, a torre pode ter a ver com o mental, porque pegou a lua aqui, emocional, e o chicote no meio, né? Se sentindo longe ou se sentindo um pouco debilitados, um pouco deprimidos. O subconsciente tá em branco, aí por padrão de repetição vai pegar a mesma historinha que tá lá em cima. Deixa eu desmanchar isso aqui que no padrão de repetição eu vou precisar dessas cartas. Primeira diagonal dos jovens está pegando as montanhas e o caminho. Então, os jovens iniciam o mês com algumas dificuldades que vão ser vencidas, porque logo o caminho se abre, ok? Então, 1 a 10. Tem obstáculo, mas tem vitória. 11 a 20. Começa com um obstáculo de novo, só que é um obstáculo menor do que o que tinha no início do mês. Mas ainda assim tem alguns obstáculos. Depois, pelo padrão de repetição, vira-se para situações de amor. Então, vocês que estão num relacionamento precisam evitar situações de ciúme. A terceira diagonal está em branco no padrão de repetição, pega a mulher, a raposa, a cegonha e os livros. A raposa estava ocupando a casa das crianças, então as crianças caminhando em direção às mães ou uma figura materna buscando uma resposta para alguma coisa ou uma orientação, um auxílio para algo, ok? E ainda assim, mesmo com essa raposa ali, eu diria que a última diagonal do mês, de 21 a 30 de abril, é a diagonal mais positiva, onde tende a chegar melhores notícias para vocês. Antes de eu passar para a nossa próxima carta tema, obrigado pela companhia de todos vocês, pela galera que já tá botando o dedinho no like. Quem é novo no canal, já curte, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação e tanto aqui como as minhas outras redes sociais, vocês me acham pelo @KarineOurix. Meu WhatsApp para informação de consultas pessoais é o 4899-622-6457. Tá na tela e tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A gente vai analisar a carta tema da saúde, é a casa 5 da mesa real, representada pela árvore. Vamos ver o que tá na casa da árvore, na mesa real de abril. Veio em Yansan, veio falando dos ventos, do ar, do respiratório, do pulmão, então. E a carta da saúde tá na casa 8 do caixão. Sentimentos reprimidos, né? Alerta principal é pro respiratório. Primeira diagonal tá pegando mulher, livros, chicote e torre. Isso aqui pode dar alteração em resultados de exames, tá? E tá dando uma questão mais séria aqui para as mulheres, algum exame alterado. Como a carta do digestivo tá no subconsciente, pode ter crise digestiva. Visão também tá dando uma pegada aqui, tá? Então, isso é em linhas gerais. Como foi em linhas gerais a questão respiratória. Com relação à segunda diagonal, no padrão de repetição a gente tem sono prejudicado, tá? A lua e o rato. Sono prejudicado respiratório e dor nas pernas, tá? E a terceira e última diagonal, que seria de 21 a 30, tá em branco e também fica em branco no padrão de repetição, não trazendo então nenhuma informação sobre como que termina o mês de abril na saúde dos peixes. Próxima área é a área de trabalho, a casa 35. A gente vai ver para quem está trabalhando e para quem está buscando trabalho. Iniciando por quem está trabalhando, nós temos a aliança na casa do trabalho. E a carta do trabalho está na posição 4.
é bom, é estável. Só que a primeira diagonal vem no padrão de repetição. Isso aqui é trabalhando. Seja CLT, ACT, público, pra si, autônomo, liberal, MEI, como vocês quiserem se chamar. Não tenho nem nada de MEI, Karine. Eu vendo docinho na sinaleira. Tu tem um trabalho, tu tá ganhando um dinheiro, né? Então tá falando assim, ó, que sobre trabalho tem comunicação, tem colheita de novos contatos ou novos clientes, tem melhoria financeira ou melhoria nas vendas e tá dando um quadrante de 1 a 10 de abril positivo para aqueles que já estão trabalhando. Em contrapartida, 11 a 20 mandou no jogo a carta da saúde e fala em instabilidade, sono prejudicado, possíveis gripes ou virose. Então, o que está dizendo aqui? Que a saúde não vai estar lá muito bem, se não for tu é do coleguinha de trabalho que não vai trabalhar e te deixa sobrecarregado. Então, vamos evitar complicação, vamos cuidar bem da saúde, né? E se precisar pausar, pausa, tenta dormir melhor, descansa mais. E como eu falei, se for o coleguinha, vai acabar te sobrecarregando, né? Na última diagonal de trabalho, o quadrante está com a raposa, com a cigana, com a cegonha e com os livros. A parte estratégica administrativa falando mais alto, tem novidades, está falando de contratos também, tá? E as mulheres estão aqui no jogo, tá falando sobre mudanças positivas. Mas tem que usar a parte da estratégia, a parte racional, deixa o emocional em casa dormindo e vamos totalmente ativos, tomando decisões com base no raciocínio e nos dados e não nas emoções, tá? Para quem está buscando uma oportunidade de trabalho, a gente tem a aliança na casa do trabalho, perdão um pouquinho, a aliança, só um pouquinho, gente, vamos lá. A aliança na casa do trabalho favorece que haja contratações, né? O melhor período tá aqui no 1 a 10, né? Tá falando de comunicação, de internet, de colheitas, de dinheiro. A carta do cigano e a carta da cigana em relação a trabalho são cartas de mudança na situação. Então, se tu tá desempregado, a mudança que pode vir é conseguir um emprego ou pelo menos um extra. Como tem comunicação eletrônica e despacho ali dentro do primeiro quadrante, 1 a 10 mostra-se como um período muito positivo para iniciar um novo trabalho. O que não acontece no período de 11 a 20. Tem a tempestade, o rato, a lua e a árvore vai pegar lá perto do final do dia 20, onde nós estamos no feriadão de Páscoa. Então ali 18, 19, 20 e 21 também vai ser feriado. Atenção aos anúncios eletrônicos, mas não necessariamente às contratações, né? O 21 abre aqui com a raposa, como eu mencionei, no Brasil também é feriado. E depois a gente tem uma coisa boa aqui, ó, porque o livro, que pode ser lido como uma carteira assinada, pegou dentro do último quadrante, 21 a 30 de abril. Então, nesse período aqui, bem para o finalzinho do mês, a gente também tem favorecimento de contratação. Inclusive, a torre está aqui do lado dos livros, a gente vai falar nos estudos e projetos, processos depois. Além de favorecer carteiras assinadas, favorece coisas públicas, tá? Então, quem está aguardando resposta, chamado aí de coisa pública, está favorecendo para o final do mês e início do mês que vem. Depois do trabalho, nós vamos falar das finanças com o Rei de Ouros, a carta dos peixes, a posição 34 na mesa real. Nós temos as estrelas na casa do dinheiro, isso é bom. E o dinheiro está na casa 18, casa do cachorro, da amizade. Isso não é tão bom, porque deixa vocês bem suscetíveis aos gastos afetivos, né? No subconsciente do dinheiro tá questões familiares ou pessoas da família, e vocês também acham que o dinheiro entra e sai rápido da mão de vocês. Primeira diagonal do dinheiro eu tenho a foice, a cobra, a âncora, que é trabalho, e o buquê. Então, no início do mês, colhendo a cobra, colhendo umas traições, umas despesas extras que vocês vão ter aqui no período de 1 a 10, mesmo tendo essas despesas, diz que vocês ainda estão estáveis e vão terminar a primeira dezena feliz. A segunda diagonal de dinheiro está falando para os homens, principalmente, ó,
Exu saiu de um lugar onde uma mulher entregou algo para ele. Inclusive, quem tiver coisa de justiça, essa entrega pode ser da justiça, tá? Exu saiu desse lugar e tá levando para os homens uma boa notícia ou uma novidade positiva no período de 11 a 20. Agora, 21 a 30 de abril, a gente começa com o urso, pós-vale, né, ali no 21. Começa com o urso, começa pesado, preocupado com as contas para pagar, mas as 3 cartas restantes do mês são positivas. Fala de novas alianças, novos acordos, inclusive para quem faz fezinha, mostra ali. Vamos botar assim, ó, deixa eu ver, 20, 21, 21, 22,5, 22,5, 23, 24. Vamos botar do dia 25 até metade do dia 27, mais ou menos, mostra um período de sorte para vocês, tá? Depois do dinheiro, a gente vai falar de amor com valete de copas na casa 24. Começando por quem já está num relacionamento, namorando, noivo ou casado. O que está contando sobre amor? Olha só, as montanhas estão na casa do amor. São barreiras que os casais precisam ultrapassar. A carta do amor, propriamente dita, está na casa 30, dos lírios. É uma casa sexual. Por que aqui no subconsciente está dando morte do amor, gente? Na verdade, se pegar essa conjectura aqui, ó, cruz, estrela, aliança e caixão, tá falando do término de uma relação, possivelmente por morte karmática. Ou seja, não precisa ser a morte da pessoa, gente, calma. Pode ser a morte da aliança. Tá dizendo assim, ó, karmaticamente, esta aliança já deu o que tinha que dar. Vocês estão liberados, vão continuar juntos se quiser. Livre-arbítrio. Isso é o que tá no subconsciente de vocês. Nível racional, primeira diagonal, 1 a 10 de abril, casais. Tá abrindo com a torre, com o chicote, né, com os caminhos e com as montanhas. Então, como eu falei, temos obstáculos na casa do amor, gerando aí um certo distanciamento emocional. A carta da saúde pegou lá no final da primeira diagonal, agora que eu vi. Pode ser também, esse distanciamento pode ser preocupações com referência à saúde de um ou de outro, tá? De qualquer forma, bota vocês mais afastados, enquanto casal. Na segunda diagonal de amor, começa com os jovens e pequenos bloqueios. O bloqueio que tinha na primeira diagonal começa a diminuir. Então, às vezes, um estava viajando, estava trabalhando mais, né? Estava mais silencioso, ou estava bicudo, emburrado, querendo dormir em quarto, em cama separada. Bom, diz que esse distanciamento vai diminuir e vocês vão se aproximar novamente. E por fim, na terceira diagonal, tá em branco, o padrão de repetição tá pegando a cobra, a raposa, o cavalo e a cegonha. Tá falando assim, ó, que nós vamos ter anúncios, vamos ter algumas novidades. Como eu falei, os homens devem ser notificados de alguma coisa, que Exu leva algo para eles, né? Mandado por uma mulher. Mas eu não gostei daquela cobra e daquela raposa ali. Cuidado com mentiras, cuidado com traições. Vocês, né, que tiverem esses maus pensamentos ou essas mal ações, podem ser pegos pulando a cerca. E quem tá de boa, por favor, continue de boa. Não vou retirar o que eu falei, tá? Porque foi uma observação que veio que... Geralmente eu só ia analisar o espiritual ali, né? Mas quando eu fosse analisar o espiritual, eu ia dizer que tá falando da morte de uma aliança karmática, algum contrato que se cumpre aí agora no mês de abril, que há uma libertação, né? Agora, para quem tá buscando um relacionamento, para quem tá solteiro e quer começar a namorar. No subconsciente diz que o amor tá morto. Tu acredita que o teu parzinho não reencarnou ainda ou que o amor não é para ti. Perdão? E em cima a gente tem o livro fechado. Ou o amor não é para ti, ou a tua história de amor não começou ainda, o livro não foi aberto, ainda tá em segredo e tu não tem a menor ideia. Bom, vamos lá. Considerando as informações que vocês têm no nível racional e no nível subconsciente, não tá muito promissor, né?
A diagonal 1:10 está com a torre, as montanhas, o chicote e os caminhos. Longe, isolamento, difícil ou nada que me agrade. Obstáculo quase intransponível. Lá na final do dia 10 é que os caminhos se abrem. Então, ali pelo dia 9, 10, atenção às movimentações, às mensagens, às redes sociais. Pode aparecer alguém interessante. Não é que antes disso não possa aparecer, até pode, mas nós temos um potencial muito grande de não dar certo. 11, 12, 13, 14 e 15, nós temos a carta das crianças, favorecendo conhecer novas pessoas, fazer novos contatos, viver novas aventuras, principalmente em locais de lazer. Ali do 16 ao 20 já bloqueou de novo, o que é interessante, porque daí pega o feriadão de Páscoa, muita gente viaja, né? Podia conhecer essas pessoas novas que tá falando aqui no início. Mas, de uma forma ou de outra, diz que tá mais restrito e não tá lá essas coisas também. 21:30 tá em branco aqui no padrão de repetição. Cuidado que podem conhecer pessoas dissimuladas ou pessoas só interesse sexual. Mas bem aqui, ó, terminando a Páscoa ainda no feriado dia 21, se estendendo até o dia 25, vamos botar, ainda tem possibilidade de conhecer pessoas novas. É porque o quadrante pegou aqui para cima, que se pegasse para cá, a gente ia pegar o cigano aqui, ó. Então, como ficou fora do dia 30, isso aqui tá favorecendo o amor pro início do mês seguinte, que seria maio, tá? Para quem tá vivendo um triângulo amoroso, para quem tem amante, sobre os amantes está falando de mudanças e passeios. O sol está em cima, a chave está de 1:10, os pássaros no 11. Ó, do 11 ao 15 eu tenho os pássaros e as foices. Ainda tem troca de mensagem, possível algum encontro. Ali, ó, do 16 ao 20 tá bem ruim, tá? Com a cobra e com a raposa. Depois o 21 tá com os peixes. Nós temos os peixes, a casa, as notícias e o cigano. Também vem mantendo os triângulos amorosos aqui na última diagonal, de 21 a 30 de abril. Só pegou ruim o período de Páscoa ali para os triângulos amorosos, né? Para quem tem mais de 40 anos, deixa eu ver, cadê a carta? Tá lá em cima. Para quem tem mais de 40 anos, a primeira diagonal, 1:10, ainda pega a troca de mensagens. Se tiver passeio ou viagem, tá excelente. Também tá favorecendo a pegação, o sexo e conhecer alguém com poder aquisitivo de médio para elevado. 11 a 20 diz que começamos sossegado dentro de casa. E depois, bom, feriado de Páscoa pra galera acima dos 40 não tá retornando em romance. Tá retornando em preocupações e gastos familiares. E 21:30 abriu com a cobra e com a raposa. Cuidado com as pessoas que vocês venham a conhecer. Dá uma melhorada ali, novas mensagens e novas pessoas. Mas principalmente ali para perto do dia 30, tá? Vamos sair do amor e vamos falar dos estudos e projetos. Gente, é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje. A minha voz tá falhando, eu tô com muita tosse. Nos outros vídeos eu não tossi tanto. Acho que nesse vídeo eu já tive que pausar a gravação aí 5, 6 vezes, tá? Eu tava na expectativa de gravar o vídeo diário hoje, mas já vi que não vai rolar. Minha garganta já começou a irritar demais. Os estudos e projetos é o 10 de ouros, a casa 26. Para peixes, então, tá a carta da casa na posição dos livros. Os livros estão na casa da decisão. Primeira diagonal dos estudos tá... tá ficando difícil, né? Na primeira diagonal a gente tem o chicote, a lua, a árvore e os caminhos. Iniciando a primeira diagonal com dificuldade, galera que tiver prova, estuda de verdade, não leva assim, eu vou lá e vou fazer, deu. Te prepara para a prova e mesmo assim ainda tá em risco da nota não vir tão legal. Agora, a galera que tá ligada à área dos estudos ali com saúde,
às vezes concursos, né? Do dia 5 ao dia 10 está positivo. 11 a 20 abre direto com a torre, então quem está aguardando resposta de universidades ou vai fazer concursos, o período de 11 a 20 com a torre ali mostra de forma positiva e ainda vamos considerar que Xangô da Justiça está ali regendo, então favorecendo concursos na área da justiça ou trazendo justiça a todos os concursos de forma em geral. Aponto então o domingo de Páscoa e o domingo anterior ao domingo de Páscoa como bons domingos para realizar provas, tá? E 21 a 30 a gente tem a carta dos jovens, a carta das pedras no caminho. Aqui é essa pedra no caminho aqui, dá um curso técnico de 2 anos aqui, tá? Então quem quiser começar cursos técnicos, né, fazer matrícula, inscrição, nesse período de 21 a 30 tá mostrando como um período positivo para isso. Não vamos, sem alongar, gente, porque eu não sei quanto tempo mais eu aguento falando, a carta da família. A gente tem a âncora na posição da família, tá trazendo estabilidade aqui. A carta da família por si só tá na posição 26 das notícias. Aqui em cima é dinheiro, pode ser notícia de dinheiro. Primeira diagonal da família tem o homem, o cavalo, a cobra e a foice. Ó, a foice com o cavalo pode dar acidente, tá? A cobra pode ser engarrafamento. Pode ser bater uma traseirinha do outro na fila de leve, né? Se for uma fila muito grande. Mas, de qualquer forma, os homens de peixes ou os homens das mulheres de peixe estão suscetíveis a acidente nesse período. Depois de 11 a 20, a gente tem o envelope, o urso, a carta do amor e do relacionamento. Então, a gente vai saber de fofocas familiares, brigas de casais por causa de ciúme. E daí, na família, na última diagonal, eu tô pegando a cruz e a estrela, junto com aquela aliança e o casal que eu tinha deixado de fora. Deixa eu pausar de novo. A minha tosse já caiu para menos a cada 2 minutos. Então aqui no final de abril tá dando alguma questão de tá rompendo uma aliança familiar. Pode ser uma ruptura por separação ou pode ser uma ruptura por morte. Né? O marido da irmã, a esposa do cunhado, sei lá, alguma coisa assim nessa linha familiar, tá? Tá falando sobre um término, uma ruptura, uma separação ou uma morte. Depois a gente tem a carta da justiça, que é as montanhas. A carta da justiça tá na posição do amor. Se eu ler o amor como coração, pode ser parada cardíaca, tá? No jogo individual, eu poderia ler isso aqui como uma parada cardíaca. E na casa da justiça eu tenho a cegonha, as novidades. Primeira diagonal, pegou o coração de novo ali, ó, interessante. Tá pegando o coração, o caixão e a carta dos filhos. Favorecendo, então, a área familiar com divórcios e pensões e guardas, tá? Entre 1 e 10 de abril. 11 a 20 eu tô com a torre, os livros, o cavalo e a cegonha. Favorecendo quem tá com processo de coisa assim, de estudo, de diploma, de nota, de retomada, até mesmo de concurso. Processos veiculares também se enquadram nessa linha. E na última diagonal de justiça, por padrão de repetição, eu vejo as mulheres brigando por algo na justiça. Aí tá o rato, a lua, as mulheres instáveis, com medo, inseguras e podendo ter sido lesadas de alguma forma. Se tu sofrer, né, se tu achar que tu foi prejudicado e que isso pode ser resolvido na justiça, entre com o processo que tem solução. E por fim, a carta espiritual, que é a carta das estrelas, para saber como tá a fé de vocês. As estrelas estão na posição 34 do dinheiro. Então a estrela tá cobrindo o financeiro, né? Como que tava o dinheiro? Tava com colheita, nananã, na família, tá. Na casa do espiritual tem os 2 caminhos. É como se vocês estivessem oscilando de religião, andando em cima do muro. Não tem problema, eu sou católica, sou batizada católica, já frequentei a Umbanda, já frequentei o Espiritismo, já frequentei a igreja evangélica. Então não tem problema, né, ter essa questão de ter mais de uma religião, não. Só que o urso tá aqui em cima.
Então o urso está dando uma pressão, pode estar, inclusive ser um assédio espiritual, tá perto da família. Uma pressão de alguém, de algum familiar já falecido, tá? Em cima dos teus pensamentos, te colocando uma ideia de algo. A primeira diagonal nós estamos com casamento, amor, estudos e Nossa Senhora de Aparecida, ou Mamãe Oxum está trazendo proteção ali. E de novo na segunda espiritual, já tinha falado antes, juntou, gente, a cruz, a estrela e o caixão. A junção dessas três cartas é uma morte espiritual. E daí eu tenho a aliança no meio. Então ela está dizendo assim, uma aliança vai morrer, um contrato vai morrer, um contrato já deu o que tinha que dar, acabou. Não, mas eu não quero separar. Leva empurrando com a barriga. Amém? Mas é livre-arbítrio. Ou ela está falando de um cônjuge, né? Alguma coisa assim, que vai vir a óbito. Enfim, tá dando uma morte espiritual, mas eu já tinha mencionado anteriormente. Vou tossir de novo. Eu tô muito mal, gente. Ainda bem que eu consegui terminar o vídeo. Todo mundo bota like pelo meu esforço de gravar mesmo com tosse, com febre, tá? E o telefone para consultas é 4899-622-6457. Beijo, tchau.